nossa aula de hoje é sobre os aspectos naturais ou físicos do Brasil. Quando falamos de aspectos naturais ou físicos, são aqueles que não são definidos pelo homem, apesar do homem interferir neles, trazendo modificações nesses aspectos naturais. E problemas também. Então, quais seriam os aspectos naturais ou físicos de um determinado espaço geográfico? Os climas, as vegetações, biomas ou domínios morfoclimáticos, dependendo do critério a ser utilizado para classificar a paisagem natural, a hidrografia, o relevo e as estruturas geológicas. Então, é o que nós iremos estudar hoje. São esses aspectos do Brasil. Para não ficar muito cansativo, para o vídeo não ficar tão longo, vamos dividir esse estudo em 4 partes. Vamos fazer um vídeo para os climas do Brasil, um segundo vídeo para as vegetações, biomas e domínios morfoclimáticos do Brasil, um terceiro vídeo abordando a hidrografia brasileira e um quarto e último vídeo falando do relevo e das estruturas geológicas do Brasil. Então, vamos começar pelo clima. Primeiro, pessoal, é importante diferenciarmos tempo e clima. Se eu quero me referir às características atmosféricas, ou seja, as características do ar, de temperatura, de umidade, de um determinado lugar, num determinado momento, que pode ser hoje, amanhã, semana que vem, o termo utilizado é tempo. O tempo hoje está quente, o tempo hoje está nublado. A previsão do tempo diz que amanhã vai chover. Então, se eu quero me referir às características do ar num determinado momento, o termo é tempo atmosférico. Agora, para se referir às características atmosféricas de temperatura, de umidade que predominam naquele lugar, que mais se repetem naquele lugar, num período de mais ou menos 30 anos de estudo, o termo é clima. Quais são os elementos do clima e também do tempo? Quais são as características do ar que interessam ao nosso estudo? Temperatura do ar, umidade do ar, pressão do ar. Essas características é o que chamamos de elementos do clima. Por outro lado, fatores climáticos é tudo aquilo que vai interferir nos elementos do clima. São os fatores que vão fazer os elementos climáticos serem diferentes. Fatores climáticos é tudo aquilo que vai fazer com que um lugar seja mais quente, outro lugar seja mais frio, que um lugar seja mais úmido, outro lugar seja mais seco. Então, quais são os fatores climáticos? O primeiro é a latitude, é o mais importante. Lembrando, latitude é informar o paralelo em que o ponto está. Paralelos são as linhas horizontais imaginárias que cortam o nosso planeta. Por conta do formato esférico achatado do nosso planeta, o Sol ele não aquece, não incide da mesma forma em todos os pontos. Tem lugar que o Sol vai bater mais de forma mais direta, tem lugar que o Sol vai bater mais inclinado, vai demorar mais a chegar e vai incidir menos. Então, por causa disso, vamos ter lugares mais quentes, lugares mais frios e lugares com temperaturas mais ou menos, temperaturas amenas. Então, nas baixas latitudes, próximos aqui à linha do Equador, os climas são mais quentes. Conforme eu vou aumentando a latitude, a temperatura vai caindo. E também a umidade vai caindo, porque os lugares mais frios evapora menos água e tendem a ter menos chuva, uma umidade menor. Outro fator climático são as chamadas massas de ar. O que são massas de ar? São grandes porções de ar que se deslocam na atmosfera, levando as características de onde elas estavam. E por que se deslocam?
O ar ele não está parado, ele se movimenta na atmosfera por causa do próprio movimento da Terra, das diferenças de pressão. Então, por exemplo, um ar quente, ele se expande e sobe. O ar mais frio, mais pesado, ele desce para ocupar aquele espaço onde o ar quente subiu. É o vento. E quando há um vento com grande porção de ar, é o que chamamos de massa de ar. Uma massa de ar que venha da Antártida, a massa polar atlântica, ela vai trazer frio. Uma massa de ar que venha da floresta amazônica vai trazer chuva. Uma massa de ar que venha do oceano vai trazer chuva. Outros fatores climáticos seriam a altitude também. Lugares de maior altitude são mais frios e também menos úmidos, porque se é mais frio, evapora menos água. Lugares mais baixos são mais quentes e mais úmidos. Por quê? Pelo fato do Sol ele aquecer o nosso planeta de baixo para cima. Os raios solares eles passam pela atmosfera, atingem a superfície e a partir daí o calor é produzido. E começa a aquecer de baixo para cima. As partes mais baixas se aquecem primeiro e com maior intensidade. As partes de maior altitude se aquecem de forma mais demorada. Então, lugares de maior altitude são mais frios. Campos do Jordão é mais frio do que Santos. Teresópolis é mais frio do que o Rio de Janeiro. E temos outros fatores climáticos, como a maritimidade, lugares próximos do mar têm uma maior umidade e também a diferença de temperatura do dia para a noite não é tão grande, porque a umidade ela segura o calor. De noite o calor fica retido ali, então não fica tão frio. A diferença, a variação térmica do dia para a noite não é tão grande em lugares próximos do mar, porque lugares próximos do mar têm uma maior umidade e essa umidade não deixa o calor embora mesmo durante a noite. Agora vamos falar dos climas do Brasil. Então, em vermelho aqui é o chamado clima equatorial. É um clima muito quente e também com muita pluviosidade, muita chuva. E por que é um clima muito quente? Porque está em baixa latitude. Está na chamada zona intertropical da Terra, aquela parte central do planeta que recebe uma maior incidência solar. Outro clima é o chamado tropical típico. É esse aqui do interior do Brasil. É um clima com temperaturas altas, é um clima quente, não tão quente quanto o equatorial, com duas estações bem definidas. Metade do ano chovendo, metade do ano seco. Isso por conta da atuação aí das massas de ar, principalmente. Outro clima é o chamado semiárido ou tropical semiárido, esse aqui em amarelo. É um clima quente, com pouca pluviosidade, pouca chuva. Outro clima do Brasil é o clima subtropical, aqui pegando a região sul do Brasil principalmente. É um clima com temperaturas mais baixas. O verão é quente, o inverno é bastante frio, chegando a ter geada, neve, e as chuvas são bem distribuídas o ano todo. O tropical litorâneo é também um clima quente, com uma umidade maior por estar perto do oceano. Chove mais, é o clima onde se desenvolve nessa porção a Mata Atlântica. E por fim, temos também o clima tropical de altitude. É um clima quente com temperaturas mais baixas por conta de ser lugares de maior altitude. Então, o inverno chega a ser bastante frio nessas regiões de clima tropical de altitude. Apesar de ser um clima predominantemente quente, as temperaturas são mais baixas que o tropical típico e também o inverno é muito frio, chegando a ter geadas, por exemplo. E temos que também abordar o chamado climograma. Climograma é uma ilustração, é um gráfico que representa um determinado clima. Na base temos os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro.
As colunas azuis é a quantidade de pluviosidade, de chuva de cada mês. Então, por exemplo, aqui o mês de agosto foi o que choveu menos no clima equatorial. E a linha vermelha, ela representa a temperatura de cada mês. Então, por exemplo, aqui foi período mais quente. Bom, pessoal, está concluída nossa aula sobre os climas do Brasil. Já voltamos agora com uma segunda aula falando das vegetações, biomas e domínios morfoclimáticos do nosso país.